paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Essa palavra o Senhor tem falado comigo há um bom tempo. É uma palavra que todos já ouviram, já pregaram, mas é bem conhecida do povo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos repetir essas palavras? 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dobre sua cabeça para nós orarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, nesta oportunidade, te agradecer, Pai, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu tens já falado desde o começo desse culto. Eu creio que o Senhor ainda vai falar muito conosco, pois nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos entender, compreender qual é a tua vontade e o teu querer. Abra o nosso entendimento, para que a tua palavra venha entrar de uma forma especial. Pai, tudo isso que pedimos a ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, eu já tenho meditado nessa palavra há um bom tempo. Meditado, lido, para poder chegar na pregação dessa noite, para trazer isso aqui hoje. Essa palavra hoje foi algo que eu tive que clamar a Deus muito, para que Ele podia me ensinar, porque eu preciso do ensinamento do Espírito Santo, eu preciso da orientação do Espírito Santo, para que Ele possa falar na minha boca e transmitir para aqueles que estão ouvindo aqui e também lá na internet, que estão em casa. Porque aqui, queridos, nós temos uma resposta de um homem que estava com dúvida. E esse homem sempre teve dúvida no começo e teve dúvida no final do livro de João. Esse homem chama-se Tomé. Tomé, ele pergunta para Jesus sobre o caminho. Quer ver aqui? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para a gente entendermos um pouco. Tomé disse assim, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Foi uma pergunta de uma pessoa que estava ao lado de Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, contemplando face a face ao Senhor Jesus, chamado Tomé. E aqui eu comecei a pesquisar, analisar sobre essa palavra, que é uma palavra que praticamente quase todo mundo sabe. As crianças estão na boca das crianças, está na boca de muita gente, mas ainda não entende, não compreende, porque Jesus, Ele responde. Eu coloquei um título nessa mensagem, que fala assim, a resposta de Jesus. Jesus sempre vai ter resposta para mim e para vocês. Basta nós abrirmos o nosso coração
basta nós entendermos aquilo que o Senhor, Ele tem falado. Você vê que no começo deste culto, já o Senhor falou conosco. Nossa irmã trouxe um hino sobre ao abrir o culto. Nossa irmã Irene adorou um hino abrindo esse culto. Você vê como Deus está falando para que nós possamos entender. Agora entenda uma coisa. Primeiro passo, como é que eu devo andar nesse caminho? Que Jesus, Ele é o caminho. Como que eu e você devemos andar nesse caminho? Você já parou para pensar? Andamos de qualquer maneira? Andamos de qualquer jeito? Não, porque é uma responsabilidade para mim e para você. Lembra que foi uma resposta de Jesus para um discípulo de Jesus. Foi uma resposta para ele. Agora entenda uma coisa. Como que eu tenho que andar nesse caminho? Primeiro passo que Deus falou no meu coração, com perseverança. Eu e você temos que perseverar nesse caminho, porque é um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho que só pode andar uma só pessoa. Por isso que Jesus, Ele respondeu, eu sou o caminho. Agora eu tenho que ter uma responsabilidade de perseverar para andar neste caminho. Se você abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, aqui vai falar algo muito importante, que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Se eu quero ser salvo, se eu estiver incluído, eu tenho que perseverar, e é até o fim, não é hoje, amanhã, não, eu tenho que perseverar até o fim. Eu não sei o dia da manhã, eu não sei a hora que Jesus vai voltar, eu não sei se é de noite, se é de manhã, se é à tarde, se é dormindo, não sei. Eu sei que eu, primeira parte da minha vida, tenho que perseverar. Só hoje? Não. Até o fim. Foi a resposta que Jesus deu para os seus discípulos. Perseverança, meus queridos. Porque entenda bem, ao caminhar, ao seguir Jesus, vai ter muitas pedras de tropeço. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Pessoas vão me tirar do caminho, problemas, famílias. O eu vai me tirar do caminho. Por isso que eu tenho que perseverar. Eu não posso parar no meio do caminho, eu tenho que seguir. Jesus falou que eu tenho que perseverar, que Ele é o caminho, eu tenho que perseverar. Outra coisa que eu analisei, que eu pesquisei, que eu fui lá, Senhor, que eu tenho que perseverar, sim. Eu, sim. Nós, sim. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que perseverar com quem? Com prudência. Eu tenho que ser prudente naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu penso. Eu tenho que ser uma pessoa prudente, porque entenda que eu estou no caminho. E para andar no caminho não é de qualquer jeito. Tem que ter prudência. Que vai ter coisas que vai me tirar do caminho. Alguém vai querer tirar fora eu do caminho. Então que tem que ser a pessoa prudente daquilo que eu faço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu analiso. Opa, se tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que ser prudente. Se eu vejo alguma coisa lá para me tirar fora do caminho, eu tenho que ser prudente. Por isso que o Senhor Jesus, Ele escreve lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Lá tem uma instrução para aqueles que têm que andar no caminho. Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim, mas eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas.
Vê como que é algo importante para a minha vida. Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, para eles andar no caminho com prudência, mas em primeiro lugar, eu tenho que ter prudência, mas ser simples. Lembra que você está no meio de ovelhas, de lobos. Eu estou como ovelhas ao meio de lobos. Lembra que você vai passar por meio de lobos. Lobos que não vai ter pena de você, nem de mim. Vai querer me destruir. Vai querer me tirar do caminho. Então eu tenho que ser o quê? Primeiramente, eu tenho que ser prudente. Como serpente. Impressionante, né? Preste atenção nessa palavra. E simples como a pomba. Vê como que é a serpente? Já viu como é que a serpente anda? Com prudência. Ela só fica olhando. Ela fica girando, olhando. Quer dizer, se alguém mexer com ela, vai lá dar um bote. Então tem que ser prudente. Para mim andar no caminho que Jesus falou, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, Ele é a vida. Primeiro passo na minha vida, eu e você. Outra coisa que vai pegar a gente, ser vigilante. Eu tenho que ter uma vigilância totalmente na minha vida. Eu tenho que vigiar. Jesus falou, cuidado, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quer dizer, eu tenho que praticamente ser uma pessoa vigilante naquilo que eu faço. Lembra que eu tenho que estar no caminho, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que eu tenho que ser, no mínimo, ter perseverança, eu tenho que ter prudência e ter agora vigilância. Toma cuidado naquilo que tu faz. Lá em Mateus, capítulo 24, o versículo 42, tem uma instrução para nós. Mateus, capítulo 24, 42. Jesus dá uma importante para nós. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por que eu tenho que ser vigilante? Eu sei a hora que vai vir o meu Senhor. Você sabe a hora que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Pode voltar hoje. Eu estou sendo vigilante com a minha vida. Eu estou no caminho. Eu estou vigiando os meus olhos. Eu estou vigiando a minha boca. Eu estou vigiando o meu andar, o meu falar. Porque se eu tiver de qualquer jeito, Jesus volta e nós ficamos. Lembra que Jesus falou? Não tem outro caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para mim, nem para vocês. Mas em tudo isso eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que perseverar. O tempo está passando muito rápido, queridos. Você pode ver, você vai deitar, daqui a pouco você tem que acordar. Opa, tem que acordar, já é hora de trabalhar. Meu Deus, você pode ver. Domingo hoje passou rápido. Está passando o tempo, por isso que eu tenho que ser vigilante. Agora, algo muito importante. Como devemos andar nesse caminho? Como que eu devo andar nesse caminho? Por que eu tenho que andar nesse caminho? Como eu devo andar? Por que eu devo andar no caminho? Além de andar no caminho, que é Jesus, eu tenho que falar a verdade. Não é isso? Eu estou no caminho servindo a Jesus. Eu tenho que falar a verdade. Não é isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu estou no caminho, eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Não é ser de qualquer jeito. Não está com mentira, com engano. Não. Entenda bem. O caminho é estreito. É estreito. Por que devemos andar, falar a verdade? Em primeiro lugar, você não pode agradar a si próprio. Eu não posso me agradar a mim próprio. Se eu estiver me agradando a mim, queridos, opa, tem alguma coisa errada. Eu não devo agradar a mim, não. Primeiramente, eu tenho que agradar a Deus. E agradar a Deus, eu vou ter que me esforçar. Para agradar a Deus, eu vou ter que negar a si mesmo. Para andar nesse caminho, eu tenho que negar a minha vontade, negar o meu querer. Tenho que negar.
Tem que amortecer esse corpo, essa carne aqui, que essa carne é pecaminosa. Lembra do velho homem que muitas vezes se levanta? Tomar cuidado. Agora eu tenho que agradar a Deus. Porque se eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que falar a verdade. Se você ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai dar algo muito importante. Olha o que ele fala: para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Apóstolo Paulo, que foi um homem perseguidor da igreja, matou muitos cristãos, depois que ele foi lá, ele conheceu Jesus, que Jesus apareceu para ele tinha que mudar o seu pensamento, porque lembra, Jesus tem um encontro com ele, era um homem sim, cheio de pecado, cheio de falha, mas depois que ele teve o conhecimento de Jesus, opa, eu tenho que falar a verdade, eu digo a verdade, eu não posso mentir. Por que eu não posso mentir? Porque eu tenho que agradar a Deus. Além disso, ele era mestre dos gentios, entenda bem, e na fé e na verdade. Na fé e na verdade. Se eu estou nesse caminho, eu tenho que falar a verdade, querido. Porque a mentira vai trazer um peso para mim de destruição. Se eu andar com mentira diante de um Deus, onde os seus olhos estão em todo lugar, que Ele vê, Ele contempla todas as coisas, eu estou perdendo tempo. Eu tenho que me arrepender, claro. Eu tenho que confessar esse pecado, que me atrapalha com a minha vida e a minha comunhão com Deus. Apóstolo Paulo era um homem que pregou o evangelho, escreveu cartas. Para isso, para que Deus viesse ter revelações para ele tinha que ser um homem que falar a verdade. E eu também, queridos. Não é porque eu estou aqui não pregando a palavra de Deus, mas se eu tiver com mentira aqui, acabou o meu ministério. Já foi meu ministério. É para todos. Não é só para mim, não é para o pastor, não, é para todos que estão aqui. Se andamos na mentira, nós não estamos servindo a Jesus. Nós não estamos no caminho do Senhor Jesus. Agora entenda uma coisa, primeiramente eu tenho que agradar a Deus, esse é o passo que eu tenho que ter na minha vida. Segundo passo, agradar o próximo, não é isso? A Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, depois o meu próximo, como a mim mesmo. Importante isso, né? Eu tenho que amar o meu próximo. Será que tu tem amado o seu próximo? Pense aí você. Será que verdadeiramente na sua casa tu tem amado o teu próximo? Que a sua esposa, seus filhos, seu marido? Eu também, existe os vizinhos também, né? São próximos também da gente, que moram perto da gente. Ou sou aquela pessoa barraqueira, que xinga os vizinhos, fala mal de todo mundo, briga com todo mundo, discute com todo mundo. Peraí, tu está no caminho de Jesus? Pare, pense, volte, se arrependa. Lembra que nós temos que o nosso testemunho fala muito mais do que palavras? O meu testemunho, do que eu vivo com Cristo, vai falar muito mais de palavras. Porque as pessoas vão ver o que eu faço. E tem pessoas aí olhando aquilo que eu faço. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Olha a orientação do Espírito Santo dando para a igreja de Éfeso. Deixai a mentira. Arranca a mentira do teu coração. Tira a mentira do teu coração, do teu pensamento. Arranca, tira você. Não é Deus que tira a mentira, não. É eu que tenho que tirar.
É eu que tenho que saber como é que é o meu comportamento. Porque se eu começar a mentir, lembra que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu andar na mentira, eu não estou no caminho. Se eu andar na mentira, eu não estou na verdade. Ou eu escolho a verdade, ou eu escolho a mentira. E aí vai ficar um peso para a minha vida. Vai vir um sofrimento para mim. Então, queridos, por que devemos falar a verdade? Para agradar a Deus, para agradar o próximo. Uma coisa que vai mexer com a gente. Queridos, para não agradar o diabo. Cuidado! A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, para tentar nos dragar, para tentar roubar a nossa fé, arrancar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é a tua fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Toma cuidado, eu também, para não agradar o diabo. Abra sua Bíblia em João 8, 44. João 8, 44. Olha o que aconteceu aqui, que Jesus falou para aqueles homens. Olha o que ele fala: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. E por que muitos de nós estão falando mentira? Eu tenho que pensar, analisar, queridos. Servir o Senhor não é fácil, mas eu tenho consciência. A minha consciência vai dizer o que eu estou fazendo. Se eu estou servindo ao Senhor, se eu estou no caminho ou não estou. Para mim estar no caminho, eu tenho que ter uma vida diante de Deus. Porque foi Ele sabe todas as coisas. Então, eu tenho que tomar cuidado para não agradar o diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele profere mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Lembra de Pedro? Trouxe essa mensagem ontem. Pedro, que no momento ele teve uma revelação de Deus, falando que Jesus é o Filho de Deus. Depois, teve uma revelação do diabo. Até o Senhor falou: para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas de Deus, mas só compreende as coisas que são do homem. E Jesus repreende Satanás ali da vida de Pedro. Usou a boca. Jesus já tinha uma trajetória, que ele ia morrer, que no terceiro dia ele ia ressuscitar, que ele ia padecer, mas Pedro não tinha entendido nada. E muitas vezes a gente estamos assim. Nós não entendemos nada. Viemos para a igreja, sentamos nesse banco e muitas vezes saímos do mesmo jeito. Iremos para o nosso lar, para a nossa casa, do mesmo jeito. Eu tenho que tomar cuidado com a minha vida espiritual. Entenda bem. Porque devemos falar a verdade. Agora, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que ele ia dar a vida para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como ganharemos a vida? Como que eu vou ganhar a vida de Jesus? Que ele deu para mim, ele morreu lá na cruz. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Então ele deu a vida dele para nos salvar. Como que nós ganhamos a vida? Lembra? Porque Jesus prometeu. É uma promessa de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que servem a Ele, para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele deu essa promessa para os seus filhos. E aqueles também que se arrependerem,
dos seus pecados, se converteres e no caminho. No caminho. E Jesus prometeu. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 de João, que é a epístola, 1 de João, ali tem uma palavra para cada um de nós. Como ganharemos a vida? Porque Jesus prometeu. Se você ler lá, está escrito assim: e esta é a promessa. 1 de João, capítulo 2, 25. E esta é a promessa, que Ele nos fez a vida eterna. Esta é a promessa. O Senhor prometeu vida eterna para cada um de nós. Mas para isso, eu tenho que estar no caminho, tenho que estar na verdade. Não tenho dois termos. Eu tenho que andar nesse caminho debaixo da verdade. Ele prometeu que nós ganharemos a vida. E esta é a promessa que Ele nos fez. Foi feito lá no Calvário. Ele morre para nos salvar. Então Ele vai dar a vida eterna. E para eu ganhar a vida eterna, queridos, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que perseverar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que ser prudente com a minha vida. Ele dá a vida eterna. Ele deu a vida eterna. Agora, como ganharemos a vida eterna? Como que eu vou ganhar a vida eterna? Os seus discípulos? Porque Ele nos escolheu. Ele me escolheu a mim, Ele escolheu a vós. Eu tinha força para escolher Jesus? Quem era eu? Estava no mundo de pecado? Um bêbado? Não tinha conhecimento de Deus, nem nada. Não tinha força para servir ao Senhor. Não tinha força nem para ir para a igreja. Meus pais não eram cristãos. Minha família não era cristã. Alguém falou para mim lá de Jesus. Ou alguém que foi usado por Jesus e foi lá e falou para mim que Ele me amava. Como Ele falou para cada um de nós que estamos aqui. Que Ele ama cada um de nós. Por isso que Ele tem promessa para mim. Tem promessa para você. Mas eu tenho que perseverar. Lembra disso? Que foi Ele que nos escolheu? Abra sua Bíblia. João 15, 16. Diz assim a palavra de Deus: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você entendeu? Que não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu, só que Ele falou que para mim, para você, para mim poder dar fruto, eu tenho que dar fruto. Que fruto é esse, pastor, presbítero? Fruto de arrependimento. É o maior fruto que nós temos na nossa vida, é o fruto de arrependimento. Quando eu tenho esse fruto de arrependimento, eu vou crer em Jesus. Eu vou confessar a Jesus, porque foi Ele que me escolheu. Foi Ele que me tirou do caminho. Foi Ele que me colocou no caminho. Mas para isso eu tenho que perseverar. Eu não posso parar, eu não posso desanimar. Tenho que continuar nessa caminhada. Lembra que Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos dá a vida. E muitas pessoas ainda abandonam Jesus. Muitas pessoas ainda criticam Jesus. É Ele que deu a vida para cada um de nós. Foi Ele que veio. O Senhor, Deus enviou Ele. A Bíblia fala que Deus amou a humanidade, que deu o seu Filho unigênito. Quer dizer, deu. E Jesus deu a sua vida para cada um de nós. Era para nós estarmos lá, pendurados naquele madeiro, naquela cruz. Mas não, Ele deu a vida para nós. Se você ler a Bíblia, abra sua Bíblia lá em 1 de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que vai dizer assim: o que era desde o princípio,
E o que ouvimos, e o que vimos, com os nossos olhos, contemplamos, e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com a respeito o verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Você vê que a vida estava lá com o Pai, Jesus Cristo, ele foi manifestada. João viu Jesus, João tocou Jesus, João participou de todo o sofrimento de Jesus. E ele fala na sua palavra o que era desde o princípio. Aí ele fala, é o que ouvimos. E vimos, quer dizer, ele ouviu, além de ouvir, ele viu Jesus Cristo, o verbo da vida. Quer dizer, nós temos aí a palavra, nós temos aqui instruções para cada um de nós, para andarmos no caminho, para estarmos com a nossa vida arraigada na presença de Deus. Mas muitas vezes, nós saímos dos caminhos, fazemos coisas que desagradam a Deus, mas Ele é o verbo da vida, Ele é o verbo que se fez carne, e habitou entre nós. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, Ele que tira o pecado do mundo, foi João que falou. Aí está, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a vida, porque Ele que é a vida, Ele dá a vida, queridos. Outra coisa, lembra que Jesus tem resposta para todas as coisas, para a minha vida, para a tua vida. Lembra do título? Qual o resultado da resposta de Jesus? Primeiramente, a resposta de Jesus, as promessas de Jesus, é para cada um de nós conhecer o Pai. Nós vamos conhecer o Pai. Ele prometeu, Ele deu a sua vida. Lembra que foi o Pai que enviou Ele na cruz, neste mundo? É o próprio Deus que veio a esse mundo e habitou entre nós. Então Ele prometeu que nós vamos conhecer o Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 3, que vai falar assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Então Jesus conhece todas as coisas, e Ele me prometeu de estar com o Pai. É uma promessa de Jesus para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que andam no caminho, para aqueles que andam na verdade, para aqueles que têm a vida. Agora, queridos, para nós encerrarmos essa pregação desta noite, o que Deus mostrou para mim. Muitas pessoas falam assim: será que nós vamos para o céu mesmo? A verdade é que nós não vamos para o céu. Primeiramente, nós vamos no paraíso. Vamos para o paraíso, porque o único que está no céu, só Jesus Cristo. Ele está no céu, intercedendo por cada um de nós. Primeiramente, nós vamos para o paraíso. Depois que nós estivermos no paraíso, estamos com o Senhor, em adoração, aí sim, nós vamos morar com o Pai. Porque foi uma promessa de Jesus. Aqui, está com o Pai. Em João capítulo 14, versículo 3, Ele deu essa promessa para cada um dos seus discípulos. Aí Ele vai falar assim, ó: se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa de Jesus
que ele falou: eu vou, Pai. Então eu já estou preparando lugar para cada um que está no caminho, para cada um que crê em Jesus, para cada um que está servindo a Jesus. E ele falou: eu virei mesmo para onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa do Senhor Jesus para cada um de nós. A promessa para mim é uma promessa para você, mas entenda bem, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que perseverar, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que agradar a Deus. É de qualquer jeito? Não. Eu tenho que agradar o próximo, eu tenho que desagradar o diabo. Tenho que perseverar cada dia a minha vida, enquanto eu estiver nesse mundo, eu tenho que vigiar, que o diabo vai querer me tirar do caminho. Ser uma pessoa vigilante, tenho que perseverar, tenho que ser prudente, para que eu possa receber todas as promessas do Senhor, para que eu possa estar no caminho, para que eu possa conhecer Jesus, conhecer o Pai. Para terminar, Jesus prometeu que nós vamos morar com o Pai. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 2, que está escrito assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Jesus falou: olha, lá na casa do meu Pai tem muitas moradas para cada um de nós. O que ele falou? Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. Então ele prometeu para cada um de nós. A promessa do Senhor Jesus Cristo é certa, é verdade. Foi aquilo que ele preparou. Ele veio a esse mundo, ele, com 30 anos, ele se batiza, com seus 33 ele começa a falar do Pai, a pregar o Evangelho, ele começa a separar os 12, ele tinha que fazer isso rápido, porque ele ia aos céus, e ele falou: eu vou aos céus, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará conosco todos os dias, que é o Espírito da verdade. Se você tem o Espírito Santo, tu tem que falar a verdade. Porque se eu tenho o Espírito Santo e falo mentira, e ando na mentira, as promessas do Senhor não estão sobre a minha vida. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Porque lembra que Jesus falou? O que ele responde para o seu discípulo, para Tomé, foi Tomé que pergunta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu não sei qual é o caminho que você está andando. Deus falou comigo, no meu coração. Eu não sei qual o teu pensamento, o que tu tens feito. Eu sei de uma coisa, que através dessa palavra que Deus ministrou no meu coração, eu creio que alguém está aqui nessa noite com bastante dúvida, com bastante dificuldade da sua salvação, por motivos, muitas vezes, de não entender e compreender a vontade de Deus. Eu não sei disso, mas sei de uma coisa, que Deus está nesse lugar, e Ele conhece todos os nossos pensamentos, as nossas necessidades, e a Bíblia fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Então é o momento agora, de você chegar aqui, e falar assim: eu preciso de uma renovação na minha vida. Eu preciso que Deus revele cada dia para a minha vida aquilo que eu estou fazendo.
se é a verdade, isso é mentira. Então, queridos, vai depender de cada um de nós. Eu faço um convite para você. Se você quer uma oração, você pode vir aqui, que eu vou estar orando por você. Não só eu, mas nós temos obreiro aqui. Aí, queridos, oramos a Deus pela tua vida. Aí, queridos, não é a oração que vai fazer efeito em tua vida, não. É você que vai fazer efeito naquilo que Deus tem falado contigo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. A palavra de Deus foi pregada, foi ensinada. Agora é você